Olá, pessoal! Há quanto tempo? Aula nova que estava faltando no conteúdo de contabilidade, tá? Então, a aula de hoje é origem e aplicação dos recursos e formação do patrimônio e suas variações. Bem, nós vimos que no balanço patrimonial existe o lado do passivo, né, que mostra onde a empresa conseguiu captar os recursos, e do lado do ativo, onde mostra onde as empresas aplicou os recursos. Por isso que é a origem e aplicação. Então, o lado do passivo é o lado de onde foi gerados os recursos. Esses recursos eles podem ser chamados de recursos totais, né, que são aqueles que estão à disposição da empresa e podem se originar-se ou podem vir de duas fontes. A primeira, recursos de terceiros, né, que corresponde às obrigações, isto é, são os recursos, né, de pessoas que a empresa utiliza no seu giro normal. E dentro desse recurso de terceiros, né, eles ainda são divididos em débitos de funcionamento, nesse sentido, de dívida do débito, no caso são as obrigações que surgem em decorrência da gestão normal da empresa, como obrigação de fornecedores, as obrigações fiscais, as trabalhistas, entre outros. Né? São os débitos que são necessários para que a empresa funcione. E os débitos de financiamento, né? São os recursos obtidos pela empresa junto a terceiros em forma de empréstimos, né? Para fazer o que é fazer a melhora da empresa, o investimento na empresa. Recursos próprios, né? Os recursos próprios também provêm de duas fontes, claro, dos proprietários ou dos próprios, né? Acionistas da empresa, a parcela do capital, no caso que foi investida na empresa pelo titular ou pelos sócios, e o giro normal, relacionado ao giro normal, né, que são os acréscimos ocorridos do patrimônio, líquido em decorrência da gestão normal da empresa, e esses acréscimos são obtidos pelos lucros que poderão estar representados em contas de lucros acumulados ou de reservas. Então, todos aqueles débitos de investimentos, né, que a empresa, de onde veio a origem do dinheiro da empresa, né, são aplicados do lado do ativo, que é a aplicação daqueles recursos. Né? Então, o ativo só é a aplicação dos recursos, a empresa ela aplica os seus recursos do lado do ativo, dos bens, que pode ser uso de troca ou de consumo, e nos direitos a partir das duplicatas a receber, das promissórias a receber, entre outros. Então, não tem muita dúvida relacionada a de onde vem, né, os recursos da empresa e para onde vai esses recursos. Vem passando pelo lado do passando pelo passivo, no caso, né, a origem deles do passivo através dos financiamentos, do giro normal da empresa, né, de outros débitos, e é aplicado do lado do passivo, né, onde bens, bens e direitos são ali mencionados. Então, formação do patrimônio e suas variações. Então, para a gente entender um pouco como funciona essa formação do patrimônio e suas variações, né, temos que imaginar como numa abertura de uma empresa, ou imagine você abrindo uma empresa. Então, para entender melhor, aqui eles deram um exemplo da Vera. No caso, a Vera está iniciando as suas atividades comerciais, né, abrindo uma empresa, e está dizendo que ela tem um capital de 80 mil em dinheiro, certo? Então, nessa primeira situação, o que vai acontecer no balanço da empresa? Né? Vamos ter o lado do ativo e do lado do passivo, onde vamos ter 80 de caixa e 80 de capital. Opa, professor, mas por que 80 de caixa? Porque é o dinheiro que ela tem para investir na empresa como capital. Você lembra do giro da empresa, o giro normal da empresa? Né? Ali né, o que fala relacionado ao capital dela, né? Retira ali o dinheiro para investimento da empresa dentro do capital. Então,
É isso. Então, se eu tenho um capital de 80 logo na abertura, é claro, eu vou ter também meu dinheiro em caixa, vou ter 80. Lembrando sempre que o balanço ele deve estar equilibrado. Tá? Na segunda situação, vimos que Vera ela comprou à vista em dinheiro. Então, atenção. Comprou à vista em dinheiro móveis e utensílios, né? Um automóvel e mercadorias no valor de 20 mil. Móveis e utensílios no valor de 3, um automóvel no valor de 25 e mercadorias no valor de 20 mil. Então, se ela comprou à vista em dinheiro, o que significa? Que Vera, né, utilizou o dinheiro do caixa para comprar esse material, certo? Comprar essas outras coisas para a empresa. Então vamos lá. Como é que vai mudar o nosso balanço? Então nós vamos analisar exatamente. Já que a compra foi à vista, é dinheiro, então ela vai tirar o dinheiro do caixa e colocar nessas contas que ela acabou de fazer através dessas compras. Mercadorias foi 20 mil, móveis e utensílios 3 mil e um veículo 25 mil. Veículo pode ser qualquer tipo de veículo, carro, moto, bicicleta, né, entre outros. Então, verifique que o total ele não muda. Por quê? Porque só houve uma mudança de valores tirada do caixa para essas outras contas, né? Então, continua dessa forma o total de 80 mil, o capital continua o mesmo do outro lado. Vamos para a terceira situação, né? Compra de mercadorias a prazo mediante aceite de duplicatas no valor de 30 mil, né? Então vejam bem, ela comprou, dessa vez ela não comprou à vista em dinheiro, ela comprou através do aceite, mediante o aceite de duplicatas. Quer dizer, ela comprou e foi aceitado umas duplicatas como pagamento. São duplicatas, são nada mais que promessas de pagamentos, né, de dívidas e outras situações. Então, o que acontece aqui? Vamos lá, vamos olhar como é que está o nosso balanço, né? O nosso balanço agora, ele vai aumentar um pouquinho o valor, porque ela comprou mercadorias a prazo, né, através de duplicatas, que vão gerar uma obrigação. Então, mercadorias que tinha 20 mil, com mais 30 vai mudar e vai ficar em 50. Né? Aqui, ó, em 50. Ô, professor, mas vai mudar o total? Sim, vai mudar o total, porque gerou uma obrigação. Bem, se aumentou as mercadorias mais 30 e gerou uma obrigação, já que ela comprou mercadorias através de duplicatas, então vai gerar uma outra conta do lado do passivo, que é duplicatas a pagar. Então, nisso, o nosso total, ou total de Vera, vai aumentar 30 mil reais, vai virar 110 reais dos dois lados. Na quarta situação, né, a Vera comprou, mais uma vez a prazo, uma casa no valor de 100 mil mediante emissão de notas promissórias. Então, mais uma vez, ela não mexeu no dinheiro do caixa, certo? E comprou uma casa, um imóvel no valor de 100 mil reais. Então, o que vai acontecer? Mais uma vez, vamos olhar o nosso balanço, né? Vai ser criado, no caso, mais uma conta do lado do ativo, que é a conta imóveis, já que não tinha essa conta. Se tivesse se essa conta já existisse, o valor seria agregado já essa conta, mas como não existe, então a gente vai criar essa conta. Conta imóveis no valor de 100 mil e também gerou mais uma vez uma obrigação, já que ela comprou a prazo, que foi através de uma promissória. Então, agora além de duplicatas a pagar, também haverá uma outra conta do lado do passivo, que é promissórias a pagar. Mais uma vez, o nosso total vai aumentar em 100 mil reais devido à compra desse imóvel a prazo. Vamos para a próxima situação. Aí agora a Vera ela vendeu mercadorias, mas ela vendeu de duas formas, à vista, né, e a prazo. Então, como é que vai mudar o nosso balanço? Vamos lá. A Vera tinha 50 mil em mercadorias, né, no balanço anterior, certo? Então, se ela vendeu, quanto foi que ela vendeu? Ela vendeu 18 mil em mercadorias. Se ela vendeu 18 mil mercadorias, então, já mercadorias, que tinha 50,
vai aqui, ó, nessa situação, aqui vai mudar e vai virar 32, certo? E ela vendeu de duas formas, né? Vendeu 10 mil à vista e 8 mil a prazo, certo? Então, quando ela vende à vista, o que acontece? Ela vendeu à vista e recebeu um dinheiro. Então, esse dinheiro ele vai para onde? Para o caixa. O caixa que tinha 32 mil, recebeu mais 10 mil em dinheiro. Então, agora o caixa ele vai mudar para 42 mil. Né? Ele vai mudar aqui para 42 mil. Né? Aqui. Mas e os outros 8 mil que ela vendeu em mercadoria? Bem, ela vendeu em mercadoria mediante a certidão duplicatas. Então, já que ela vendeu a prazo, no caso, mediante a certidão duplicatas, vai se gerar um direito de receber, que é a duplicatas a receber. Então, aqui ela vai gerar aqui, vai aparecer aqui uma nova continha de duplicatas a receber do lado do ativo no valor de 8 mil e o nosso total continua da mesma forma, não muda, certo? Vamos para o próximo. Na sexta situação, pagou uma duplicata em dinheiro no valor de 10 mil. Então, nós vimos que a nossa duplicata no anterior era de, deixa eu olhar aqui só um instante, 30 mil, né? Era de 30 mil. Então, ela pagou uma duplicata, aqui já tem o balanço embaixo, né? Do acontecido, do fato administrativo. Então, já aconteceu, certo? E apareceu aqui já a nossa modificação, né? De duplicatas, ela tinha 30 mil, pagou 10, ficou 20. E o caixa, que era 42, tirou 10 mil para pagar esta duplicata, né? Era 42, tirou 10, ficou 32 mil. E agora sim o nosso total ele diminui de 2.210 para 200. E no último balanço, no balanço 7, ela recebeu, no caso agora, em dinheiro, no valor de 2 mil, uma duplicata. Né? Quanto era a nossa duplicata que a gente tinha que receber? Nosso direito de receber era de 8 mil. Então, ela recebeu 2 mil. Né? Esse 2 mil foi para o caixa, que era 32. E ficou agora em 34. E a duplicata a receber, que era 8, ficou a 6. Então, houve só uma movimentação entre valores nas contas do ativo, não modificando o nosso valor do total. Certo? Então, gente, aqui vai ter uma prática para vocês fazerem, tá? Da mesma situação do nosso exemplo anterior sobre essa dinâmica da formação do patrimônio da empresa, né? Só lembrando, tem que atenção, né, nas situações de compra e venda, tá? Da empresa, se for à vista ou a prazo, né? Se for à vista, é claro, é a dinheiro, se for à vista é dinheiro, tira dinheiro do caixa, se for pagamento. Se for venda, entra dinheiro no caixa. Né? Se for a prazo, atenção para se for através de duplicata, através de promissória, através de crédito, através de cheque. Né? E se não houver essa conta, cria-se essa conta. Se for uma compra, a empresa comprar algo, né, vai gerar uma obrigação. Se a empresa vender algo, vai gerar um direito. Então, atenção somente nessas situações e na hora de modificar os valores, dependendo de cada situação. Então, nós vamos ter aqui uma prática, tá? Exatamente falando de cada movimentação da empresa. Então, o que você tem que fazer? Aparece a situação A, você vai criar o balanço. Depois, a situação B, você vai criar outro balanço, né? Até a situação G. No total são 5, 6, 7 balanços. Tá? Então, você vai primeiro prestar atenção, né, na situação que aconteceu, no fato administrativo que aconteceu, vai realizar o balanço. Na segunda, vai olhar o balanço de cima e ver qual foi a modificação, faz a modificação, faz outro balanço e assim até chegar ao último balanço. E na outra prática, na prática 2, né, o que você tem que fazer? Você tem que
olhar o balanço e informar, ao contrário da primeira no caso. Você vai olhar o balanço e dizer qual foi a situação que gerou aquele balanço. Um exemplo, no caso da letra A, né, nós temos o caixa de 24 mil e o capital de 24 mil. Bem simples. O que gerou esse balanço? A abertura da empresa. Então você pode ver. A empresa iniciou suas atividades com um capital de 24 mil ou com um caixa de 24 mil. Não importa qual for a conta que você vai utilizar. É claro, eu vou saber que se foi um caixa de 24 mil, é claro, lógico, que eu tenho um capital de 24 mil. Se eu tiver colocado na descrição um capital de 24 mil, é claro e lógico que eu vou ter um caixa de 24 mil. Aí você vai olhar o outro balanço, B, vai dizer qual foi a situação que fez ele modificar, né? Depois, o balanço C também é a mesma coisa, olhar um balanço primeiro, sempre olhar o balanço anterior, né? Ver qual foi a modificação e ver qual foi a modificação que apareceu na letra C. E na letra D a mesma situação, tá? Então, faça com calma, né? Analise, né, os balanços, verifique certinho as movimentações antes de criar os outros balanços na prática 1 e faça com calma. Se você não entender, revise a aula que você vai entender, não é difícil, tá? É só ter que prestar atenção, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido essa aula, né? Qualquer dúvida, sabem como me contatar. E é isso aí, tá, gente? Um abraço e até a próxima aula. Tchau!